Oi, pessoal, boa noite para vocês. Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos retomando o nosso curso Escola de Direito Eleitoral, Eleições 2024. E hoje é a nossa aula de número 19. Isso mesmo. Nesta aula 19, vamos falar sobre limite de gastos de campanha. É um tópico importantíssimo. Há de se considerar que é importante que candidatos e candidatas saibam quais são os limites impostos para a sua campanha eleitoral. Até porque, uma vez que ultrapasse esse limite de gastos, que é definido por lei, há sanções que serão atribuídas a esse ofensor à legislação, que extrapola o limite de gastos. Você que está assistindo esse pedacinho de aula, porque caso você não tenha adquirido o curso, a gente disponibiliza um pedaço da aula no YouTube. Para adquirir a aula completa e também o curso completo e todas as aulas anteriores que já foram gravadas, é só acessar o site eleitoralcombruno.com.br. Ok? Vamos então falar sobre limite de gastos. Lembrando, pessoal, qual é o nosso objeto de estudo aqui? Primeiramente, claro, não podemos deixar de falar da Lei das Eleições. Então, a Lei número 9.504 de 97 e também a resolução que fala sobre arrecadação, gastos de recursos durante a campanha, prestação de contas, que é a resolução 23.607 de 2019. Ok? A primeira informação importante é quem define os limites de gastos. Antes da alteração que nós vamos falar agora, o Tribunal Superior Eleitoral tinha uma grande responsabilidade na definição de limite de gastos. Tanto a definição, quanto a divulgação, quanto a publicação dos limites de gastos era uma atribuição do TSE. Mas, cuidado, a definição dos limites de gastos agora não é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. A definição ela é feita por lei. Então, é o Poder Legislativo que define quais são os limites de gastos. E importante, de forma curiosa aqui, é que para cada cargo nós vamos ter um limite de gastos específico. Então, se você, nas eleições de 2024, irá disputar para prefeito, vice e para vereador, nós teremos limites de gastos diferenciados por circunscrição, por município. Então, nós vamos ter municípios em que o limite de gasto é X, no município, em outro município, o limite de gastos é Y. Cada município, cada circunscrição municipal terá um limite de gastos específico. Agora, se cabe à lei definir esse limite de gastos, uma vez que o Poder Legislativo exerce essa atribuição de definição em lei, a divulgação, quem vai dar publicidade a esse limite de gastos é o Tribunal Superior Eleitoral, que é o nosso órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. Ele terá essa grande atribuição de definição de publicação desse limite de gastos. Ok? Então, definição em lei, publicação pelo TSE. Entendido? Então, vimos quem é que define esse limite de gastos. Agora, quando que esse limite será divulgado? Porque é importante você se preparar, não é mesmo? O limite de gastos vai ter um momento específico no ano eleitoral em que teremos a divulgação desse limite e, a partir desta divulgação, as ações que candidatos e candidatos tomarão frente a esses limites. Então, a presidência do TSE vai publicar através de uma portaria. Então, lembrando, a definição se dá por lei, mas a publicação ela se dá por meio de uma portaria até o dia 20 de julho do ano das eleições. Tá? Lembrando que o registro da candidatura é até o dia 15 de agosto. Lembrando, as convenções partidárias elas vão acontecer entre os dias 20 de julho a 5 de agosto. Ou seja, a partir do momento que você
é escolhido em convenção e o registro da candidatura ocorre, né? Você já tem o número do CNPJ, você ali já pode organizar como você vai gastar aquele recurso, aqueles recursos de campanha. Lembrando, para que você gaste recursos de campanha, vai depender de você ter o CNPJ, ser registrado a sua candidatura. A partir do primeiro dia da convenção, os partidos que se adiantarem, realizarem esses momentos de convenção já no dia 20 de julho, já vão rapidinho ali buscar o registro. Okay? Aqueles que vão comer a torta primeiro. Quem primeiro se organizar, realizar as convenções, registrar os seus candidatos, vão ali já começar a se movimentar. Inclusive, a partir da divulgação desses limites, como vão gastar esses recursos através desses limites impostos. Tá? Lembrando que na eleição municipal de 2024, nós vamos ter eleição para prefeito e vice, que é chefe do Poder Executivo, uma eleição majoritária. E eu tenho ainda a eleição para vereador, que é uma eleição proporcional. Na eleição majoritária, nós escolhemos o prefeito e de sobra vem o vice. O vice, ele é em conjunto com o prefeito. Quanto aos limites de gastos, como que é a questão dos limites de gastos para uma eleição majoritária, envolvendo então prefeito e vice-prefeito? É uma pergunta interessante, porque nós temos um titular e o vice. Mas veja só o que diz a resolução, que o limite de gastos fixado para o cargo da eleição majoritária, ou seja, prefeito e vice-prefeito, ele é único e inclui os gastos realizados pela candidata